Nós estamos falando e estamos no terceiro dia, né, quarta-feira, dessa sétima semana do nosso tempo, nosso propósito. E estamos trabalhando a questão da adoração, tendo um momento, entrega de adoração, buscando a presença do Espírito Santo. E também a questão das obras dos heveus. Quem eram os heveus? A palavra heveu, ele vem lá de Eva, lá do começo, né? A raiz da palavra heveu, ele vem de vida, aquele que doa vida, aquele que traz vida. Porém, o que nós estamos identificando é aquilo que me deixa paralisado na vida natural, ou a vida carnal, ou a vida da velha natureza. E isso faz, então, que nós caminhamos somente nessa dimensão da vida natural. Ou seja, o que não permite que eu acesse essa vida sobrenatural. Então, o primeiro ponto que nós tratamos ontem foi acerca da tentação de Jesus, da primeira tentação, aonde Jesus ele é tentado acerca da sua necessidade. Veja só, querido, eu volto aqui no ponto, deserto. Lembra que ontem eu estava falando, todas as vezes que o Senhor for começar algo novo na sua vida, provavelmente você vai passar por um deserto. E depois que eu ministrei ontem, eu pensando nesse texto, nós começamos a ver que a gente sempre tem a ideia que a tentação de Jesus foi no deserto. Mas se você parar para pensar, não. O jejum dele foi no deserto. A primeira tentação foi no deserto, mas a segunda tentação foi em Jerusalém e a terceira tentação foi em um alto monte, que nós não sabemos se isso pode ser no plano terra ou no plano espiritual, que ele é levado para ver os reinos do mundo. Esses reinos do mundo pode ser uma dimensão ou o segundo céu, pode ter sido levado aí para o segundo céu, porque aqui o diabo estava querendo adoração. Então ele mostra todo o reino que ele possui. E vocês que já estão aí com a gente há um tempo, sabem que o reino ele não consiste somente ao planeta Terra. Então é interessante notar que o primeiro ponto que sempre vai ser tomado ou cobrado de nós sempre vai ser uma confiança plena, uma confiança, eu vou usar essa palavra de novo, plena com a tua economia. Se você não aprender a confiar em Deus, você não está pronto para sair do deserto. Veja só, queridos, muitas pessoas querendo entrar em promessas. Você tem dois modos de entrar em promessas, entre aspas, com a tua própria força, mas isso daí você vai constituir o teu reino, ou com a força do Senhor, que isso vai constituir o reino dele. E o primeiro ponto é você saber que é Deus que sustenta a tua vida. E essa foi a palavra de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Já trouxemos esse contexto, que é o contexto onde o Senhor Deus está advertindo o povo, e na verdade o próprio Moisés aqui está advertindo o povo através da palavra de Deus, dizendo: olha, o Senhor testou vocês, o Senhor fez vocês passarem fome, o Senhor fez vocês passarem necessidade, porém supriu vocês com o maná, para que vocês entendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O que ele estava dizendo com isso? Nós viveremos pelos planos de Deus. É a visão que o Senhor nos dá que trará a provisão. Todo o teu provisionamento virá através da visão ou identidade que o Senhor te dá. E você vai ter que mergulhar em um nível profundo de confiança. Então, para você chegar onde Deus quer que você chegue, o primeiro ponto, normalmente, é dar uma arranhadinha na sua economia. Você entendeu? Tua economia começa a dar aquela arranhada, sabe aquele negócio, fala assim, agora eu me posicionei, aí parece que tudo fecha. Eu não sei se você já passou por isso,
Mas às vezes as pessoas chegam e falam, ah, apóstolo, não sei o que está acontecendo, não. Você está doido. Depois que eu é, depois que eu comecei a fazer isso, parece que deu uma travada nas coisas, né? Parece que as coisas não, sei lá, esquisito, né? Tipo assim, até, às vezes até culpa, né? Foi depois que a gente começou a andar aí, fazer esses negócios, parece que a minha vida não tá fluindo, não, né? Mas não é, querido. É que, na verdade, o primeiro passo, quando você se posiciona, é o Senhor começar a trabalhar a área da promessa. E qual seria a área da promessa? Primeiro, para que você chegue no lugar que o Senhor tem para você, você vai ter que aprender a confiar na economia dele. Ele é a tua provisão. Qual é o segundo passo, ou a segunda coisa que me mantém na vida animal, ou no instinto animal? A segunda tentação, vamos lá, para Mateus, capítulo 4. Mateus 4, diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guarde, e ele te sustentará nas suas mãos para não tropeçar em pedra alguma. Gente, esse texto aqui é lindo demais. Porque, na verdade, esse texto que o diabo usa aqui é um texto de Salmo 91. O diabo vai lá para Salmo 91, meu irmão. O diabo não brinca, não. Qual parte que está lá? Vamos lá, Salmo 91. Salmo 91 diz o seguinte. Cadê? Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Salmo 91, 11. Aqui, 11, 12. Diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. O diabo vai profundo, né? Veja, leva Jesus em Jerusalém. Então, observe aqui, queridos. Leva Jesus em Jerusalém, na Cidade Santa, e colocou em cima do pináculo do templo, ou seja, na parte alta, na parte pontiaguda, e diz: pula, porque a palavra do Senhor diz que você pode fazer isso porque ele vai dar ordem aos seus anjos para mal nenhum vir sobre a tua vida. Pode pular. E aí o Senhor então responde, verso 7, diz assim: respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aonde está esse texto? Deuteronômio 6, 16. O que Jesus refuta aqui? Ou o que Jesus está batendo aqui? Ou aonde Jesus está querendo chegar? O que é Deuteronômio 6,16? Assim, não tentará o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Espera aí, irmão. O que foi esse negócio de Massá? Está lá em Êxodo 7,17. Perdão, Êxodo 17,7. Na verdade, vamos ler 17:5, que diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel, levando contigo em mão o bordão que feriste o rio e vai.
Na verdade, eu só quero contextualizar aqui, eu não vou ler. O 17, do 1 em diante, você vai ver que é a primeira vez que Moisés tira água da rocha, lá em Refidim. Em Refim, perdão. Não, Refidim. Lá em Refidim. E eles estão caminhando e não tem água. E eles começam a colocar Moisés na parede, assim. Verso 2 diz assim: contendeu, pois, o povo contra Moisés. Esse contendeu aqui, meu irmão, não foi uma contendinha, que depois você vai ver que o próprio Moisés diz: Senhor, só falta eles me apedrejarem agora. O negócio aqui está esquentando, está ficando feio. Ou seja, os caras aqui vão me bater. Eles estão me encurralando. E realmente a palavra contenda aqui é briga. Eles estavam agressivos contra Moisés, dizendo: Moisés, cara, cadê a água, velho? Né? Cadê a água? Quero água, queremos água. E verso 2, né? Ele diz: respondeu Moisés: por que contendeis comigo ou por que tentais ao Senhor? Porque o que dá para entender ali, eles estavam com tanta raiva, com tanto ódio, que eles estavam querendo praticamente bater em Moisés. Né? Eles estavam querendo lixar Moisés, ou até mesmo matar Moisés. E por várias vezes você vai ver isso escrito, que eles queriam levantar um outro líder para voltar eles para o Egito. Você entendeu? Então, aqui, esse segundo ponto, preste atenção onde eu vou chegar. Nós vamos ver que eles estão ali naquela contenda, aí vai chegar naquilo que a gente leu no verso 5, onde Moisés diz: respondeu Moisés, passa diante do povo e tal. Verso 6, eis que estaria ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirá a rocha dele e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Verso 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, porque contenderam, porque da contenda dos filhos de Israel e por tentarem o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio da gente ou não está? Entendeu? Então, quando Jesus usa essa palavra, não tentarás o Senhor teu Deus, não era uma palavra aleatória. Ele pegou a palavra de Deuteronômio 6,16, que Moisés diz: olha, vocês tentaram o Senhor teu Deus nas águas de Meribá. Quando vocês tiveram sede e vocês perguntaram: cadê Deus? Cadê o Deus nessa situação? Isso aqui eu estou conjecturando agora. Cadê o Deus nessa situação? Vamos fazer o seguinte: vamos voltar, meu irmão. Esse líder aí é frajuto. Esse líder aí não é de nada, não. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos levantar um outro líder. Aqui está, então, o foco do segundo. Ou seja, qual é a segunda prova que eu vou ter que vencer na minha caminhada para sair da vida animal, para vencer os heveus? A primeira, aprender a confiar em Deus. A segunda, aprender a confiar na voz de direção, mesmo que isso implique em um momento que estaremos sem água. Ou seja, sabe naquele momento que parece que tudo está dando errado? Aquele momento que parece que o negócio não vai dar certo. Isso era a água de Meribá. Cara, a gente não está na promessa de Deus. A gente não está no caminho que o Senhor falou. E por que a gente está com sede? E por que a gente está vazio? E por que a gente está desse jeito? Então, vamos fazer o seguinte: será que Deus está com a gente mesmo? Vamos levantar outro líder. Onde eu quero chegar aqui? Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Veja, por que Jesus é levado agora para Jerusalém ou para a cidade santa e colocado no pináculo do templo? Porque era ali que Jesus estava sendo confrontado. Observe, qual que era a guerra de Jesus? Em Jerusalém. Quem não confiava em Jesus? Jerusalém. Por isso Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Se Sodoma e Gomorra tivesse visto tudo que foi feito em vocês, eles não tinham sido destruídos, eles tinham se arrependido com pano e saco. E em Jerusalém é o momento que Jesus fala assim: nenhum profeta não tem honra a não ser na sua casa.
Por quê? Porque Jesus fez milagres em todos os lugares, mas em Jerusalém ele não fez nada. Não é porque ele não queria, porque as pessoas não tinham fé, não creram nele. Então foi logo em Jerusalém, onde as pessoas não criam, que ele diz, cara, mostra o teu poder, velho. Pula do templo, as pessoas vão estar vendo. Imagina aquela legião de anjos vindo pegar você e, né, cara, vão crer que você é Deus. Vai lá, mostra, velho. Faz aí, faz como diz, faz um show pirotécnico aí, que você vai ver que as coisas vão dar certo. Você não quer se aparecer? Você não quer falar que você é Deus? Você não veio aqui como Deus? Vai lá, mostra para o povo. Aonde eu quero chegar aqui? Qual que é a segunda coisa que eu entendo que vai vir como sequenciamento para eu chegar no lugar que eu tenho que chegar? As minhas amizades. Veja só, querido. Depois que eu conseguir vencer a minha economia, a segunda barreira que se levanta vão ser amizades que vão me tirar do propósito. Essa voz do diabo em Jerusalém era uma voz que falava ao ego de Jesus. Em que sentido? Cara, você não quer ser Deus? Você não quer mostrar? Você não quer fazer as coisas acontecer? Cara, será que realmente você está no caminho certo? Mostra então. Sabe o que eu começo a entender? Que essa segunda etapa também é sempre muito real na vida de uma pessoa que está começando um tempo de rompimento. Ela começa, eu já vi muitas pessoas se perder nesse começo, porque ela começa a entrar no propósito e ela começa a se anexar a pessoas que tirarão ela do propósito. Eu já ensinei isso daqui, uma coisa chamada o espírito da orfandade. O que seria isso? Eu falo que é o espírito de Mefibosete. Ou seja, é o espírito aonde as pessoas é quebrada, ou seja, é quebrada os pés. Esse menino, ele tinha uma aliança com a casa de Davi, mas ele simplesmente foi, como que eu posso dizer aqui? Ele simplesmente foi levado por uma serva que não conhecia a aliança. Então, esse segundo ponto, querido, é o ponto onde você agora está no processo de rompimento, agora você está no processo de avanço, se conectará com você sempre pessoas que no final vai te tirar do caminho que Deus quer você. São as pessoas que vão reconhecer algo em você que você ainda não está pronto. São as pessoas que vão autenticar algo em você que você não está pronto para ser autenticado ainda. São as pessoas que vão dizer, não, cara, mas espera aí. Isso daqui eu já ouvi muito. Vai, você não foi chamado? Vai, cara. Vai firme. Você não é chamado? Vai lá. Rapaz, eu vejo você é um profeta de Deus. Não, essa igreja não reconhece você, não. Né? Cara, vai lá, vai. Se lança, meu irmão, se lança. Essa é a segunda parte que nós vamos ter que vencer. Aprender a ouvir e estar na direção certa. Esse é o segundo modo instintivo. Todas as vezes que nós começamos um tempo de rompimento, primeiro, a nossa economia vai dar uma balançada para confiarmos somente em Deus. Mas depois virá os bajuladores. Depois que a tua economia foi alicerçada, você venceu esse primeiro ponto, você confia em Deus e você começa agora a crescer, vão vir os bajuladores. Vão vir aquelas pessoas que vão reconhecer algo em você que você não está pronto para pegar ainda. Esses dias eu estava falando sobre isso. A ilegitimidade. Como eu vejo pessoas ilegítimas. E isso é ruim, queridos. Um texto que o Senhor me colocou no coração foi o texto de Apocalipse 19, quando João está de frente de um anjo muito poderoso.
E eu falo muito poderoso porque João confunde aquele anjo com o próprio Senhor Jesus. A glória daquele anjo era tão top que ele prostrou para adorar o anjo. Só para você ter uma ideia. E eu estou dizendo de João, meu irmão. Não estou dizendo de qualquer um, não. O cara que estava tendo toda a visão de Apocalipse, o cara estava tendo todo o discernimento. Mas naquele ali, ele não discerniu, não. Ele falou, cara, deve ser Jesus aqui disfarçado. Né? Porque ele já tinha visto Jesus com tanta glória em Apocalipse 1, Apocalipse ali 2 e aquela coisa toda. E com tanta glória, quando ele vê aquele anjo, ele diz assim, e prostrei para adorá-lo. E o anjo diz, não faça isso. Eu sou conservo teu. Tipo assim, eu sou anjo, cara, eu não sou Deus. Eu sou um ser, sou conservo teu. Eu não vou pegar isso que você está me dando. Cara, o anjo não poderia receber aquilo ali e depois pegar aquilo ali e passar para Jesus. Fala, Jesus, olha, João está tão grato, toma aqui a adoração dele, é tua, né? Toda a glória, todo louvor é teu, fica aí. Ele não poderia fazer isso, mas era ilegítimo, querido. Deixa eu te falar, o que eu vejo de pessoas, principalmente com titularidades, isso tem virado moda no nosso meio. Como que é? É aquele negócio. Ah, o fulano, isso daí vou usar isso aqui que hoje é muito comum. É profeta. Aí um irmão fala, não, é profeta, ele profetiza. Aí o outro é profeta, aí o outro é profeta. Aí todo mundo começa a chamar ele de profeta. E ele aceita o título de profeta. Mas aí se pergunta, quem te ungiu? Ninguém. É o povo que me chama. Ou seja, você está aceitando um título, você está aceitando uma glória ilegítima. Você não foi legitimizado com isso. Isso não é legal na sua vida. E você está aceitando isso. Normalmente isso corrompe o teu caminhar. Por quê? Porque você vai parar de dar ouvido agora para aquele que te direciona, porque agora você se sente a pessoa madura. Não, peraí, eu sou profeta. Eu sou isso. Eu sou aquilo, meu irmão. Mas quem te... Não, não precisa. Deus fez isso comigo. Eu fui ungido por Deus. Deus me chamou. E aí eu passo a agir na ilegitimidade. Então, a segunda coisa que eu falo que impede o rompimento é quando as pessoas param de ouvir porque agora eles se acham que cresceu, porque as coisas agora começaram a dar certo, principalmente na área econômica. Começaram a prosperar, começaram a avançar, porque eles venceram a primeira etapa. Veja, foram 3 tentações, foi uma atrás da outra. Jesus venceu a primeira, beleza, vamos para a segunda. Jesus venceu a segunda, vamos para a terceira. Veja, só depois que Jesus venceu a terceira, que a Bíblia diz, e o diabo se retirou dele. Até então, meu irmão, não se retirou. Ele estava ali. O diabo estava ali. Então, veja, você venceu a primeira, agora você é totalmente dependente de Deus, não significa que você venceu o diabo. Vem a segunda estratégia. A segunda estratégia é no teu ego. A segunda estratégia vai trabalhar o teu ego. Porque normalmente aquele que cuida de você sabe se você está pronto ou não. Lógico que ele tem as suas exceções. Tem sim, como eu falo hoje, existe muito paternalismo. Aquelas pessoas que não deixam os outros crescerem além de mim, ou seja, eu não vou deixar o meu filho crescer mais do que eu, porque senão vai tomar, né, o meu lugar. Esses são a obra do paternalismo. Mas eu estou dizendo, querido, que se você está dentro de uma paternidade, se você está dentro de uma mentoria, se você está dentro de uma direção correta, eu vou dizer uma coisa para você, cuidado. Cuidado para não começar a aceitar coisas que não é tua. Pode ser que Deus até tenha te dado. Eu volto a dizer, que mal teria Jesus pedir legião de anjos? O próprio Senhor Jesus disse isso lá no Calvário, depois. No Calvário não, lá no Getsêmani, quando Pedro pega daquela espada e falou, opa, peraí, Pedro. Cara, se eu quisesse, eu tinha pedido pro meu pai legiões de anjo. Ele viria aqui. É a minha missão, cara. Então, isso aqui não tente me defender, não. Eu tenho que passar por isso. Então, veja, não teria nenhum problema Jesus chamar legiões de anjos. O que teria problema é que ele estaria agora no conselho de um espírito que estava acelerando um processo na vida de Jesus que não era tempo dele estar ainda sendo manifesto a Jerusalém.
Não era tempo de Jesus. Jesus estava começando o ministério dele. Não era tempo das pessoas verem ele. Era o tempo ainda que ele tinha que estar resguardado. Era o tempo que Jesus estava começando. Era o tempo que Jesus estava nas entrelinhas. E o diabo estava dizendo, se lança, cara. Se lança. Mostra a tua autoridade. Mostra a tua unção. Porque o primeiro fator foi na carne. O segundo fator foi num comando espiritual. Dê ordem aos anjos. Ou seja, ministério. Então, sempre o segundo ponto que você vai ser confrontado vai ser no teu ministério. E eu vejo muitas pessoas paradas no ministério, eu vejo muitas pessoas paradas na vida espiritual, porque ouviram conselhos errados e se lançaram fora do tempo. Ele estava indo até bem, mas ouviu uma voz dizendo, se lança, cara, chegou teu tempo. Aí aquele que cuidava de você diz, não, não é teu tempo. Eu disse, não, mas, sabe, todo mundo está vendo a porta, todo mundo está reconhecendo, é meu tempo sim. Cuidado, porque isso pode levar você, na verdade, a um precipício espiritual e não a uma bênção. Eu lembro quando o Senhor me chamou ao apostólico. Um dia eu era pastor, né, de uma congregação, e o Senhor falou para mim, você é apóstolo. Saia desse lugar, porque eles não vão aceitar teu apostólico ou teu apostolado. Irmão, eu fiquei, foi 6 meses para poder sair, porque eu não concordava com essa voz que eu estava ouvindo. Porque eu estava tão bem naquele lugar, eu era bem tratado, eu estava bem, as coisas estavam indo bem, mas uma voz disse, você é apóstolo, saia. Mas você acha que eu saí intitulado apóstolo? Eu teimei com o Senhor, fiz um monte de provas, mas em diversas provas. E em 6 meses o Senhor foi respondendo, e a última era que essa congregação me abençoaria de uma forma extraordinária e deixaria portas abertas, e foi isso que aconteceu. Mas eu saí dali, fiquei mais praticamente 2 anos sendo o pastor Éder, mesmo tendo ouvido com muita clareza, você é um apóstolo. Alguém teve que olhar para mim, falar assim, cara, chegou o teu momento do apostolado, nós vamos te ungir. E esse momento foi quando a apóstola Gisela, né, e a apóstola Neuza Itioca veio e derramou esse óleo de unção sobre a minha cabeça do apostolado. Mas eu já estava lá com essa voz apostólica há 3 anos. O Senhor já tinha falado isso para mim, que eu era um apóstolo. Então, o que eu vejo? As pessoas, às vezes, começavam, apóstolo, é apóstolo, sim, sou apóstolo, mas eu não ainda sou. Eu não sou legítimo ainda. Então, eu nunca deixei as pessoas me chamarem de apóstolo. Né? Às vezes as pessoas falam, desculpa, recebe aí. Eu brinco às vezes com a pessoa, às vezes que eu vou, recebe aí, quem sabe aí. Mas o que eu vejo é hoje as pessoas recebendo esses títulos e se determinando, né? Determinando ou se colocando dentro disso, pegando isso, porque as pessoas estão fazendo. Então, cuidado, porque as pessoas podem estar te colocando como um ídolo. Né? Então, ficou como um ídolo. Então, você precisa entender que, às vezes, as pessoas estão vendo algo na tua vida, mas espera. Espera o momento certo. Porque essa foi a segunda proposta do diabo. Jesus, se lança. Se lança, cara. Chegou o teu tempo. E não era tempo de Jesus ainda fazer isso. Bem? Então, como vencer os heveus? Primeiro, vencendo a ansiedade da vida. Isso é deserto. Como vencer os heveus? Segundo, vencendo a ansiedade ministerial. Tudo tem um tempo. Quando você vence a ansiedade ministerial, você consegue confiar. Ou seja, você agora sabe quem ouvir. Eu vejo muitas pessoas começando bem. Gente, eu vou só terminar aqui. Eu vejo muitas pessoas começando bem. Mas depois elas começam a acompanhar pessoas bajuladoras que massageiam o ego dela. Sabe assim,
Ela está indo bem, ela começa bem, ela começa a crescer, aí cola nela um monte de pessoas massageadoras de ego. Você é demais, você é fantástico. Que unção, cara, meu Deus. Eu, Jesus, nunca vi algo assim. Cara, você tem que abrir uma igreja. Você tem que abrir uma igreja. Gente, você é demais. Você é demais da conta. Meu Deus, você tem que. Aí você vai inflando, inflando. Aí daqui a pouco você deixa de seguir aquele que te corrige, aquele que te direciona, aquele que te puxa atenção, porque agora você vai seguir a voz daqueles que estão te inflando. Eu já vi isso muito acontecer, querido, infelizmente. E aí, final da história, você vê essas pessoas ficando no meio do caminho. Aí estão lá, vai ficando tudo no meio do caminho. É, é verdade. Eu vou colocar um texto aqui, quando Jesus fala, escolha sempre o último lugar, né? Por quê? Porque quando você é convidado para frente, você tem honra. Eu estava pregando isso daí essa semana, esse texto aqui, e sabe o que me veio na cabeça? É, por exemplo, casamento. Casamento, quando a pessoa ela vem à etapa do casamento, ela está namorando, aí de repente ela fica noiva e todo mundo celebra, ficou noiva para o jantar do noivo, aquela coisa. E aí vem para o momento do casamento. É um momento esperado, todo mundo. Sabe quem é aquele negócio? Cara, ele vai casar, foi um convidado para o casamento. Agora veja a outra etapa. A pessoa começou a namorar e juntou. Aí um dia fala assim: ele casou. Ah, tá. Mas já não era casado? Você entendeu? Perdeu a graça. Mas a pessoa já não. Ah, não, só regularizou. Ah, tá, que legal. Não tem expectativa. É igual eu vejo com essas pessoas. É tão interessante quando você pega alguém na congregação, estou dizendo agora como um pastor de congregação, você pega uma pessoa e ele se converteu, e você vai treinando, essa pessoa vai se destacando no meio da igreja, essa pessoa vai se dando bem, e aí você separa ela para uma liderança. Aí daqui a pouco você separa ela e fala assim, gente, chegou o momento. Essa pessoa aqui está pronta para ser pastor, para ser profeta. Nós vamos ungir para ser um apóstolo, para ser um mestre, para ser um evangelista. A igreja vibra, as pessoas vibram esperando isso. É diferente daquele que se denomina, eu creio que é essa a palavra, já pega tudo, já está lá, aí daqui a pouco fala assim, vamos ungir para profeta. Ai, ou para pastor. Mas já não era. É, não, mas a gente está só reconhecendo aqui, legalizando. É igual do casamento, perde aquela essência. Por isso, não quebre etapas, queridos. Porque aquilo que era para ser maravilhoso na sua vida pode ser a coisa mais sem graça que existe. Então, cuidado com a voz dos bajuladores. Bem, cuidado com a voz dos bajuladores. Cuidado com a voz do povo. Cuidado com esse negócio. Porque aqui eu vejo o diabo usando essa voz, né? Então, esse é o segundo ponto que nós vamos ter que vencer na nossa vida de rompimento. Nunca aceite aquilo que não está no tempo de aceitar. Nunca deixe, querido. Por mais que é legal, é verdade. Por mais que é bonito, por mais que é gostoso, mas isso sempre vai inflar o teu ego. E a segunda coisa, para dar um título, a primeira é vencer a ansiedade da economia. Segunda coisa é você vencer os conselhos errados. Hein? Cuidado para você não entrar nos conselhos errados. Normalmente nós entramos nos conselhos errados. Então, a segunda coisa que o Senhor vai a segunda coisa que o Senhor vai fazer na tua vida é ver se você continua humilde. Essa seria a palavra. Ele pode continuar te abençoando? Ele pode continuar te abençoando? Teu coração é humilde? Ou você começou a prosperar, você já se acha o dono das coisas? Eu vejo muita gente, né? Começa bem, aí começou a prosperar,
começou a pregar num lugar, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, aí já, né? Aí para de escutar o mestre. E agora não, agora eu já tenho unção, agora eu já tenho isso, eu não preciso de ninguém mais. Aí eu começo a aceitar esses né? Então, cuidado, querido. Esse sempre vai ser a segunda prova para te tirar do caminho. Amém? Que Deus tenha misericórdia da tua vida e que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Shalom, queridos. Deus abençoe.